Bem-vindos ao programa Felizes os que Acreditam, da Pastoral da Família. Olá, Sónia. Olá, Inês. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter disponibilizado a vir aqui falar um bocadinho de si e da sua vida. Confesso que hesitei um bocadinho, mas depois foi um chamamento de Deus. Achei que devia de contar, porque se tocar nem que seja só um coração, já valeu a pena ter vindo aqui. Com certeza que valerá. Então, Sónia, conte-me um bocadinho. É daqui de perto? Eu sou de Alcobertas, tenho 43 anos, tenho duas filhas, a mais velha, a Eduarda, com 20, a Mafalda, com 13. E como é que aconteceu este chamamento da fé? Fala um bocadinho da sua vida desde o início. Se frequentava a igreja, pode começar por aí. Então, eu venho de uma família católica, sempre fui batizada, a minha mãe levava-me sempre à missa, levou-me sempre à catequese, até que chega aquela idade em que nós começamos a questionar tudo aquilo que nos acontece. Por volta dos 13, 14 anos, pensei em desistir da catequese. A minha mãe, coitadita, ficou um bocado zangada, entre aspas, comigo, triste, mas também nunca me obrigou a ir. Se não queres ir, tudo bem, há de chegar à altura que tu queiras ir. Não abandonei só a catequese, também deixei de frequentar mesmo a igreja. A única coisa que eu continuei a fazer foi a ler a Bíblia, porque foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer. Muito bem. E, portanto, há um momento em que acontece É verdade. Como é que chegamos até essa parte? Portanto, desde esse momento dos 13, 14 anos... 13, 14 anos, sim. Em que há um bocadinho aquela rebeldia, não é? É a revolta, é a tal idade da parvoíce, como se costuma dizer, os mais novos costumam dizer isso. Eu, entretanto, os anos passaram, não é? Comecei a namorar, casei pela igreja. Depois tive as minhas duas filhas, batizei-as. Muito bem. Até que chegou a altura delas da mais velha ir para a catequese e ela, coitadita, ia sempre à missa com a avó, com a minha mãe. Nunca questionou nada. Ela é muito sossegadita, nunca questionou porque é que eu não ia. Certo. Aceitou sempre, ia sempre com a avó, pronto, tudo bem. Entretanto, nasce a Mafalda, e a Mafalda, como é assim um bocadinho mais... É a segunda filha. Exatamente. Começou a perguntar à mãe, porquê é que tu não vens à missa connosco? E eu dava sempre a desculpa, porque trabalho por turnos, ou porque não podia ir, ou porque não tinha tempo, ou porque a missa era muito cedo, ou era muito tarde. Eu arranjava sempre uma desculpa. Mas a Mafalda é muito insistente, e então tanto perguntou, que houve um dia que eu pensei, por que não? Porque é que eu não hei de ir? Vou experimentar. Então fui. Um belo dia eu fui com elas, fomos as quatro, as minhas filhas, eu e a minha mãe. E fui e gostei daquilo que ouvi. Eu, naquele dia, eu achei naquele dia, e hoje tenho a certeza, que não foi ao acaso que eu naquele dia fui à missa, fui à Eucaristia. As leituras daquele dia parece que tinham sido escolhidas para me dizer alguma coisa. Tudo o que foi dito naquele dia, na Eucaristia, foi sentido, disse-me muito a mim. E gostei tanto daquilo que ouvi naquele dia que acabei por continuar a ir. Quis voltar a ir. Quis voltar à igreja, todos os domingos. Quando não conseguia conciliar com o meu trabalho, eu fazia questão de acompanhar através da televisão, procurava sempre as leituras todos os domingos. E pronto, e depois é assim, houve um dia que o padre Pedro Dionísio, que também foi um bocado o culpado do chamamento que Deus me fez, estávamos na missa e ele começou a anunciar que ia haver as reuniões para o Crisma e que não eram indicadas só para os jovens, que eram indicadas também para pessoas adultas, e eu, muito envergonhadita, lá pusei o dedo no ar, não é? Pronto. Acabou a Eucaristia, quem é que estava cá fora à minha espera? O Padre Pedro, claro. O Padre Pedro perguntou, porque é que não vens? Vais ser crismada, e porque é que não vens? E eu, mais uma vez, lá estava a tentar arranjar aquelas desculpas dos turnos, e não tinha tempo, pronto.
Mas depois, tanta insistência, eu fui, comecei a frequentar as reuniões de preparação para o Crisma e comecei a gostar muito. Fui crismada em 2015. Em 2015 fui crismada. A minha mãe estava eufórica, orgulhosa. As minhas filhas então nem se fala, porque a Eduarda, apesar de nunca me ter questionado porque é que eu não ia, sim, ficou felicíssima de nós as 4 estarmos sempre no banco da frente. Deixaram de ser 3? Exatamente, passámos a ser 4. Entretanto, como já disse, nós estávamos sempre no banco da frente e começaram a faltar leitores. O padre Pedro olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém, fazia-me assim com a cabeça. Lá ia eu, comecei a ler também na missa. E gostou? E gostei muito de emprestar a minha voz para exprimir a palavra de Deus, para... Não sei, eu acho que é um orgulho. É um orgulho poder ler a palavra de Deus. Ser útil, exatamente, ser útil. Ele entretanto contactou-me, comecei a ser leitora também, contactou-me para fazer parte do grupo dos leitores. Depois, em Alcobertas, também há por hábito as catequistas chamarem os pais, as mães, quem quiser ir à catequese dos filhos. De vez em quando vai, nem que seja só para assistir, se quiserem participar. E chegou a vez de eu ir na catequese da Mafalda. Mais uma vez da Mafalda? Mais uma vez da Mafalda, da mais nova. No tempo da Eduarda ainda não havia. Exatamente. Depois eu fui, chegou a minha vez, a catequista deu-me o tema daquele dia da catequese. Eu preparei uma coisinha, pronto, e fui. E gostei, e eu acho que elas também devem ter gostado, porque entretanto elas depois foram ter com o Padre Pedro, porque havia falta de catequistas, e foram propor ao Padre Pedro porque é que ele não me convidava para dar catequese. E o Padre Pedro mais uma vez lá veio ter comigo, porque é que tu não vais dar catequese? E eu fiquei assim, até eu desisti da minha catequese e eu agora vou dar catequese aos outros meninos. Porque isso não... Tu tens... É um testemunho que tu vais dar para eles. Claro. E eu, sem saber muito bem o que é que ia fazer, olha, lá fui, mais uma aventura, mais um chamamento que eu resolvi aceitar. E que aceitou. E que aceitei e que adorei. Sónia, ouvi-la, fico encantada, porque a sua história é uma história... Primeiro, é uma história muito bonita. É uma história muito doce. Porque é uma conversão que acontece, primeiro, no meio de mulheres. Exatamente. E que abrange 3 gerações. Sim. Portanto, a mãe, a filha e a neta. Exatamente. Portanto, Deus foi sempre convidando a Sónia, e a Sónia, mesmo que não fosse o sim à primeira, ia sempre dando o seu sim. Sim. Assim como Maria nos pede. Exatamente. E também um bocadinho pelo exemplo de Maria. E eu acho que realmente que é muito bonito, porque Deus lança-lhe a mão, mas a Sónia agarra e nunca mais a largou. Não, nunca mais a larguei até hoje. E tem-me ajudado muito ao longo da minha vida. Os últimos anos não têm sido fáceis. Era isso que eu lhe ia perguntar. O que é que a conversão mudou na sua vida? O que é que passou a ser diferente? O que é que passou a ser diferente? Eu tenho a certeza que nunca estou sozinha. Eu tenho a certeza que aquilo que eu não consegui resolver, eu ponho nas mãos de Deus. Ao longo destes últimos anos da minha vida, e o ano passado foi muito difícil, e eu pedi muita ajuda a Deus. Houve muitas vezes que eu, sem saber o que é que havia de fazer, dirigia-me a Ele e dizia: ilumina o meu pensamento, ilumina as minhas palavras, ilumina o meu coração. E só de eu dizer isto, eu ficava muito mais aliviada, muito mais serena, e eu tenho a certeza que aquilo que eu não consegui resolver, Deus vai resolver por mim, porque às vezes o que a gente pensa que é bom para nós, não é. Deus é que sabe o que é bom para nós. Durante estes últimos anos, eu fiquei uma pessoa mais madura. Eu acho que cada etapa da vida fez-me ficar muito mais forte.
tornou-me uma pessoa muito mais forte. Mais segura. Mais segura. E com a certeza de que esta mão de Deus eu não quero largar. E Ele também não a vai largar assim. Sónia, felizes os que acreditam. E a Sónia acreditou. Acreditei. E que felicidade foi essa que este acreditar lhe trouxe? O que é que este acreditar trouxe ainda mais à sua vida? Então, o que é que me trouxe à minha vida? Posso enumerar duas coisas. A primeira é porque a minha mãe tem um filho desaparecido já há muitos anos. E a minha mãe encarou sempre isto com uma serenidade que me fazia muita impressão. Eu não compreendia como é que a minha mãe tinha uma serenidade destas. E ao conhecer mais, ao abrir o meu coração a Deus, eu consegui compreender porque é que a minha mãe é assim. Porque a minha mãe é uma pessoa que tem muita fé. E eu acho que é a fé que a move, porque quem é mãe sabe que não é fácil não saber de um filho. E eu acho que esta parte que a minha mãe tem, da fé que ela tem, tão bonita, depois de eu passar por estas etapas todas, eu consigo compreender muito melhor a minha mãe. E depois posso dizer também que no último ano, eu gosto muito de ler, gosto muito de parábolas que encontro na internet. Eu gosto muito da parábola das pegadas na areia. Eu tenho a certeza que o ano passado Deus não caminhou ao meu lado na areia, Ele carregou-me nos braços. Isso eu tenho a certeza. Olha, Sónia, o seu testemunho é fantástico. Obrigada. E vê-se que a sua conversão que lhe trouxe segurança, fortaleza, sem dúvida, e alegria. E a última pergunta que eu tenho para si é: que felicidade é esta que sente? Consegue explicar esta felicidade ou é uma felicidade sem explicação? É uma felicidade sem explicação. É porque quanto mais nós fazemos, mais temos vontade de fazer. Eu comecei por frequentar a igreja, começar a ir à Eucaristia, depois frequentei as reuniões para ir para o Crisma e depois comecei a ser leitora. E eu, por mim, se eu tivesse vida, eu frequentava o coro, Agora já não interessa o tempo, nada, o tempo só limita para não fazer mais. Exatamente, não é? Exatamente, porque quanto mais se descobre, quanto mais nós nos informamos, e mais gostamos de ouvir, percebe? Quanto mais sim dizemos, mais sim queremos dizer. Mais sim queremos dizer, sem dúvida, sem dúvida. E depois é um caminho que eu queria dizer, que não tivessem medo, ninguém critica, experimentem a ir. Experimentem a ir, porque sem experimentar, ninguém sabe se vai gostar. Eu também pensava que não ia gostar daquilo que se passa na Eucaristia, no entanto eu gostei tanto de ouvir aquelas palavras. Experimentem a ir, não tenham medo, Deus não faz mal, Deus não faz mal, Deus não critica ninguém, não julga, Deus só acolhe. Sónia, não tenho palavras para lhe agradecer pelo seu testemunho. Eu é que agradeço. É um testemunho muito bonito. Muito obrigada por ter vindo aqui abrir o seu coração. Sem dúvida. E sei que o fez também para tocar outros corações. Sim, sim, para tocar outros corações. Nem que seja só um coração, já valeu a pena. Muito obrigada. Obrigada eu, Inês. Felizes os que acreditam. E felizes somos todos nós. Não sei se já tinha pensado nisso hoje, mas se não pensou, vale a pena pensar nisso. Do livro do Gênesis. Deus quis pôr à prova a Abraão e chamou-o: Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Deus chama por nós de variadas formas e mais vezes do que esperamos, apesar de, por vezes, na confusão do nosso dia-a-dia, não o ouvirmos. Na Quaresma, somos chamados a estar mais atentos a este chamamento, não apenas a escutá-lo, mas, tal como Abraão, a responder prontamente: aqui estou. Por vezes, Deus lança-nos desafios que não compreendemos ou que parecem superiores a nós. Como Abraão, precisamos de confiar em Deus com a certeza de que Ele quer o nosso melhor.
Deus coloca no nosso caminho desafios que nos podem parecer desnecessários ou até injustos. Mas isso acontece porque estamos a ver a nossa realidade com os nossos olhos e não com os olhos de Deus. A dúvida faz parte do caminho e a incerteza pode ser o nosso motor. Basta confiarmos em Deus, não deixando que as nossas desculpas nos impeçam de cumprir a missão que Ele nos confiou. Neste domingo, abre o teu coração e responde: aqui estou. Aceitando um desafio que te tenha sido lançado e que, por preguiça, falta de tempo ou medo, não tenhas ainda aceitado.